Bem-vindos e bem-vindas à mesa, onde a Paraíba é o prato principal. Repleta de sabores intensos e ancestrais, aqui, cada prato é mais do que uma refeição. É uma viagem no tempo, uma conexão com as raízes e a história do nosso povo. Cada receita é um tesouro de afetos, um legado de luta e resistência, transmitido de geração em geração. Nessa cozinha, onde a comida é feita com amor e cuidado, a mesa torna-se um espaço sagrado de partilha. Nesse podcast, os sabores da Paraíba se encontram com a poesia da vida e a arte da culinária. Então, pegue seu caderno de receitas, sinta o cheiro da comida na panela e aconchegue-se. O pratado está pronto e a mesa está posta. Eu sou Ana Clara Cordeiro, sua anfitriã nessa jornada gastronômica, e convido vocês a despertarem os sentidos e saborearem cada conversa nessa viagem. Falar sobre comida pelo ponto de vista cultural, relacionando o alimento com seus modos de preparo, de produção e colheita, além da história e tradição que aquele alimento representa, é conversa que não cabe em prato raso. E é por isso que o Pratada te convida a pegar logo a cumbuca mais funda que tiver à mão, pois tem muita gente boa para falar por aqui. E cada uma delas traz um pedacinho a mais que compõe nossa refeição sonora. Cultura é exatamente tudo que as pessoas fazem que está relacionado aos modos de fazer, aos costumes, à tradição, à memória e também ao que se transforma a partir de construtos sociais. Então, a cultura é tudo que a gente faz diariamente. Agora, cultura alimentar é o processo de não somente comer, ingerir, mas também o processo de cozinhar, de preparar o alimento e de servir o alimento. Essa, por exemplo, que você acaba de ouvir falar é Isabela Barbosa, professora, gastróloga e pesquisadora em antropologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isabela é uma das vozes que nos acompanha nesse episódio do Pratada, que ao percorrer o território da Paraíba, vai em busca de um prato tradicional da nossa cultura, que tem sua importância cultural e histórica, atrelada não só ao alimento em si, mas, sobretudo, aos modos de produção coletiva, aos métodos tradicionais que resistem ainda hoje e à própria essência da agricultura e alimentação do povo paraibano. Hoje é dia de conversar sobre o beiju e conhecer mais sobre como ele é feito nas casas de farinha tradicionais. Além de Isabela, outras importantes convidadas nos acompanham, como é o caso da também pesquisadora e gastrônoma Flora Fernandes. Defino a cultura alimentar paraibana como um rico mosaico de influências de diversos povos, desde a tríade, que molda a história da alimentação, com suas raízes na culinária africana, na culinária europeia, na culinária indígena, aos sabores e técnicas que foram incorporados ao longo dos anos, né? Então a gente observa essa diversidade como a essência da sua base. Então, cada parte geográfica da Paraíba ela vai ter influência de diversos povos, do modo de preparo de fazer essa comida considerada típica, e muito vai influenciar também se a área é urbana, se a área é rural, vai trazer características peculiares também, dependendo se é uma área litorânea ou se vai para o interior, né? Pois o episódio de hoje nos leva até o município de Rio Tinto, litoral norte paraibano, mais precisamente na comunidade da Praia de Campina, que mora Dona Penha, nossa convidada especial. Dona Penha vem de uma família de agricultores, é cozinheira e é conhecida na região por sua produção de beijus há muitos anos. Minha filha, eu comecei com uns 12 anos para 15, trabalhando na Praia da Cana. Aí tinha uma senhora que ela vendia beiju, né? Aí ela faleceu. Quando ela faleceu, aí eu disse, eu vou... Porque sempre eu fazia na casa de farinha. Que meu pai arrancava aqueles caminhões de mandioca, a gente raspava e tirava aqueles tambor bem grande, que tem um ali preto. Eu tirava 2 tambor, já veio 1,5 de goma. Aí no outro dia a gente coava. Aí eu sei que essa senhora morreu, aí eu fiquei assim, eu vou fazer um beiju
ela ficar no canto dela. Aí eu sei que eu comecei até hoje, né? Graças a Deus. Muita gente que come acha muito gostoso. Os beiju às vezes vai pra São Paulo, vai para o Rio, pra João Pessoa, pra Campina Grande, tudinho. E a senhora lembra, assim, quando foi que a senhora começou a cozinhar? Toda a vida eu fui trabalhadeira. Aí eu via minha mãe cozinhando. Depois, quando eu vi minha mãe cozinhando, que eu aprendi, aí pronto, graças a Deus, ela cozinhava o feijão, às vezes fazia um pirão de peixe, eu ficava só olhando. Aí aprendi tudo. Se era peixe, siri, caranguejo. Minha mãe saía por mãe, chegava de 4 horas, 4h30, fazia aquele pirão branco de coco com cebola, coentro. Aí fazia aquela farofa, a gente comia. E a senhora aprendeu com ela fazendo? Foi. Eu vi ela fazendo, eu ficava só olhando que nem você tá aí, ó. Só de mão cruzada e pronto, até hoje. E o beiju, a sua mãe fazia também? Minha mãe fazia, na casa de farinha. Aí eu vi ela fazendo. Aí nisso eu aprendi. A casa de farinha era onde? Era aqui no Saco, onde tem uma caixa d'água. Não sei se você já passou por lá. Aí depois meu tio fez uma lei. Aí ele foi e botou abaixo a casa de farinha, que o povo não queria mais trabalhar, que era, nesse tempo era no Paú, as mandiocas, as macaxeiras, né? Aí que meu pai plantava, aí vinha de caminhão, porque nesse tempo assim da chuva, embebedava. Porque enchia de água. Aí a roça ficava murcha, né? Aí já tava beba, porque se fosse deixar, perdia tudinho, que apodrecia tudinho. A gente raspava, passava 2, 3 dias raspando mandioca. E a gente ia de meia-noite, de 11 horas, depende a ruma de mandioca que tinha. Antigamente, era num tá de rei porque era naquelas rodas, aí os homens moíam braço, as mandioca. As mulheres cevando, botando a mandioca no motor, fazendo assim, o jeitinho, né? Aí a massa ia cair embaixo. Aí ali a gente pegava a massa, espremia, botava água e espremia no pano pra a goma sentar. Aí a goma fica como se fosse só a água e aí ela fica no fundo. Aí quando tem aquelas horas, quando você parou de tirar a goma, aí quando é de tarde, aí você já escorria aquela água, a goma já estava embaixo sentada. Aí no outro dia você já pegava aquela goma, botava noutra vasilha com um bocado de água e coava, fazia beiju, tapioca, aí até hoje. E essa mandioca fazia a goma? Era. E o que mais? Farinha. Aí como é o processo para farinha? É do mesmo jeito? Não, a farinha é no forno, aí vai mexendo, aí quando ela tá no ponto de ficar assim, do jeito que tá aqui, aí já tá boa. Mas é a mandioca moída? É. Aí depois torra, é isso? Peneira, bota pra imprensar, na prensa. Agora não, agora tá bom, porque joga dentro do motor, aí o motor quem serva, né, a mandioca. Aí, de primeira era numa pá de coqueiro, aí a massa saía espremia assim, era 2 homens para espremer, que a prensa era assim, aí quando via que tava enxuta, que não saía mais manipoeira, aí tirava, a gente peneirava, tirava de fazer a farinha e separava de fazer o beijuzinho sequinho. Ouvir alguém contar sobre uma casa de farinha é algo que aguça na memória de muitas pessoas as experiências vividas num passado nem tão distante. Pois esse tipo de cultura, proveniente do plantio de macaxeira e da produção coletiva, muitas vezes familiar ou comunitária, fez parte da construção social que nos forma, não só aqui na Paraíba, mas como, por exemplo, nos conta Isabela Barbosa, sobre a sua vivência familiar na zona da Mata Lagoana. Hoje em dia é tão difícil de ouvir falar sobre casa de farinha, ver casas de farinha, mas eu cresci, minha avó, minha mãe, minhas tias cresceram na roça, tinha que levar o sustento a partir do que era produzido na agricultura familiar, plantava macaxeira, né? E a macaxeira eu lembro muito, eu tenho uma memória muito viva disso, a gente na garagem de lá do sítio da minha avó, e aquela montanha gigantesca de macaxeira, e a gente sentada e eu ficava rezando para chegar as minhas férias, para eu ir pro sítio da minha avó para ajudar a fazer esse processo que era raspar a macaxeira. A gente ficava lá sentada, era aquele cheiro que eu estou te falando agora, e é como se eu sentisse o cheiro fermentado da macaxeira, daquele amontoado de macaxeira reunida ali. E nós não tínhamos a cozinha de lenha. O que acontecia era vender aquela macaxeira daquele jeito, já prontinha, para quem tinha cozinha de lenha, que eram os meus primos da casa mais à frente, do sítio mais à frente, que aí sim, lá eles iam produzir a farinha de mandioca. E não somente
principalmente a farinha de mandioca, fazia puba, que a gente chama de massa puba, e que para os indígenas tem o nome de carimã, para determinadas etnias indígenas é o nome de carimã, e produzia também o bolo de massa puba, produzia o beiju, que aí o beiju, eu conheci na Paraíba, por exemplo, o beiju de outro jeito, que é diferente do beiju da gente aqui em Alagoas, as diferenciações, né, de transformação ali do alimento, da comida, a partir, obviamente, da cultura e dos povos que têm influência na transformação, no fazer daquela cultura, né? Bárbara Araújo, gastróloga e professora do curso técnico em gastronomia do Governo do Estado e da Uninassal, explica as características dos beijus encontrados em terras paraibanas. Na Paraíba a gente encontra várias versões de beiju. O que a gente mais encontra nas feiras é um beiju que ele é enrolado, ele é feito com goma, às vezes farinha ou massa de mandioca, que tem uma diferença de um para o outro, e normalmente coco ralado seco ou coco ralado fresco. Essa é a versão mais comum e mais popular de se encontrar. Ele tem um aspecto levemente ressecado, o coco pode ser bem presente ou pode estar ali só no final para aromatizar esse preparo. E a gente encontra outras versões também, como é mais comum no litoral e nas regiões de aldeia da Paraíba, o beiju, que ele é assado dos dois lados e virado. Esse beiju ele é assado em pedras, né, em fornos com pedras, e é feito com goma de tapioca e a massa de mandioca que foi secada normalmente ao sol e coco fresco ralado. É colocada essa massa que tá tudo ali misturado, coloca um pouco de sal para realçar o sabor. Tá tudo ali misturado, eu vou colocar na pedra quente. Quando assar, eu viro do outro lado até criando uma leve crosta e no meio ele fica levemente macio. E a terceira versão, que essa infelizmente tem se perdido ao longo do tempo, até por ser um produto muito perecível, que é o beiju molhado, que nada mais é esse mesmo beiju que eu falei, só que ele é assado em cima de uma folha de bananeira. Então, a mesma massa, ou seja, massa de mandioca seca, coco, goma, um pouco de sal, colocada uma folha de bananeira sobre a pedra, coloca a massa, coloca outra folha de bananeira sobre o beiju e aí a gente pode cobrir com uma tampa, com algum peso, para garantir que aquilo ali fique abafado e ele vai cozinhar lentamente. Esse beiju ele não vai ter uma casquinha, não vai ter uma crosta, ele vai ser macio, que pode ser consumido dessa forma, como também pode ser consumido com leite de coco. Então a gente vai molhar um pouco de leite de coco, vai fazer um pouco de leite de coco espremido e colocar por cima dessa massa do beiju. E ele vai ter outra característica, mas infelizmente ele não é tão comum assim para todo mundo, porque ele estraga muito rápido. Mas quem tiver a oportunidade, vale a pena provar, que é completamente diferente do beiju da feira, completamente diferente desse beiju assado na pedra. É nessa hora da conversa que pedimos licença à Dona Penha, pois não é fácil deixar essa ruma de gente entrar em sua cozinha, que é, na verdade, uma casinha adaptada para preparar os beijus. Eu comecei a fazer, que minha mãe fazia de mandioca mole, quando ela era viva, assim, mais nova, né? Ela fazia de mandioca mole. Eu ia vender na Barra de Mamanguape, aqueles beijuzinhos que faz na Praia da Bananeira. Aí eu saía vendendo. Aí eu comecei a fazer desses outros, aí deixei o de mandioca mole. Minha mãe deixou de fazer. Aí eu digo a minhas netas, vai crescer pra ficar um dia que vovó morrer, você ficar no canto de vovó. E o ferro é esse aqui, ó, que eu faço. São 3 beijus, isso que ela quer. Agora, o fogo é segredo, viu? Desculpa a barraca ser veinha, viu? Mas não é tudo limpo, viu? O teto é baixinho, as paredes são de taipa e nesse cantinho especial, ela e o marido, seu João, trabalham ao lado de um pequeno fogão a lenha. Sobre o fogão, a mencionada chapa de ferro que acomoda o beiju, já que ela faz um por vez.
Seu João encaixa um tamborete ali mesmo, coloca na sua frente uma bacia grande entre os joelhos e liga um maquinário adaptado para que raspe a centena de cocos que o aguarda para serem destinados ao beiju. Ligeiro, né? O menino, às vezes o menino diz assim, pai, morre primeiro de que a gente, porque ele já tá fraco. Em alguns minutos, a bacia está cheia, coisa que ele levava horas ao raspar numa raspadeira comum, aquela que a gente já conhece. Assim, Dona Penha continua o preparo, reunindo os ingredientes na dita bacia. Olha, eu boto a goma, olha, o coco tá embaixo, que é a goma, é o sal. E mexer. Amassando a massa do beiju. Já misturando um pouco O coco com a goma. Pronto, só esperar só o tijolo esquentar, meu filho. E outra, se botar muito fogo, o beiju queima, tem que ser um foguinho brando. Isso aqui é uma chapa que meu pai comprou, que eu fazia num pequenininho assim. Aí meu pai foi e quebrou, que era da casa de farinha. Aí meu pai foi e comprou, encomendou isso aqui lá na oficina, aí o menino fez. Aí faz o fogo embaixo. É. Porque, ó, 50 beiju nesse tijolo aqui é pra quem tem coragem, né, não? Pra quem tem coragem, minha filha. De um em um. Qual é o segredo para ter o beiju mais gostoso da Barra de Mamanguape, de Campina? É porque ela passa o dia todinho no sol. A goma. É, a goma passa o dia todinho no sol. Aí muita gente que quando vinha comer dizia assim, a senhora não coloca farinha não? Eu disse, não. E fica bom? Eu digo, fica. Porque antigamente a gente fazia botava farinha, né? Aí depois eu da minha ideia mesmo, eu disse assim, vou botar a goma no sol e vou misturar a goma com o coco para ver se dá certo. E dito e feito. Porque, olha, a goma molhada, fazendo o beiju fica grudado. E a goma seca, ela pega bastante coco e fica o beiju bem fofinho. Já no motor, que o meu marido moe, a goma se une, a goma seca se une com o coco. Já raspando na raspadeira, você divulga mais coco. Eu já botei aquela ruma ali de goma, porque amanhã pode ser de chuva, aí vem falta a goma enxuta, né? A goma seca. Aí quando faz só assim, eu aproveito logo. Na porta da cozinha, olhando para o quintal, conseguíamos ver uma mesa grande, que brilhava em luz clara, a goma branca espalhada em cima de um tecido ao sol. Aí a ver quando tem muita dessa daqui já peneirada, quando não tem daquela ali que faz peneirar, aí eu pego um bocado dessa daqui e boto ali. Aí fica seca que nem farinha, aí eu já boto no tambor, no toné, no barro e tampo. Aí quando não tem a molhada, aí eu boto um pouquinho da enxuta e pronto. Aí faz. O segredo é esse, viu? E uma curiosidade minha, qual é a diferença de beiju e tapioca? O beiju mistura o coco com a goma. Aí fica bastante coco. E a tapioca não, você peneira a goma da tapioca, a massa é molhada, meia molhada. Aí você bota uma camadinha de coco e bota outra camadinha de goma. Aí quando tiver com as beirinhas já arrebitadas, você vira, pronto. Porque a tapioca tem um jeito e o beiju tem de outro. Então a goma que usa na tapioca ela é meio molhada? É molhada, a goma é molhada. E a goma que usa no beiju é mais seca. Parece farinha. Olha, tá vendo? Quando tá quente, ó, fica viando. É pra quem tem coragem, viu? De um em um. Eu viro. Aí depois dou outra virada de novo. Só não contei os minutos, né? Que passa, né?
Eu já sei a mania dele, né? Olha se tá bom aqui, de dar uma viradinha. Olha, já tá esquentando, viu? Olha, vendo? Já tá soltando. Aí agora eu vou virar, olha. Aí daqui ainda vou virar, dar outra viradinha de novo, viu? Porque tem que ajeitar o fogo pra não ficar o beiju com gosto de fumaça. Olha, já tá em ordem. Tá vendo? Olha. Como é que fica aí? Aí eu faço de um em um, olha. Pronto, agora eu terminei, olha. Já tá quase pronto. Os beiju. Vendo? Cada um mais melhor do que o outro, olha. O beiju de Dona Penha foi uma acolhida para o bucho, uma visita na memória e um carinho para os olhos. Se você ficou curioso para conhecer a dona dessa risada cativante e seu cantinho na praia de Campina, pode conferir as imagens de apoio desse episódio no Instagram, @pratadapodcast. Agradecemos a Dona Penha pela incrível acolhida em sua casa e pelo carinho. Esse foi mais um episódio do Pratada, um podcast sobre comida, cultura, tradição e memória. Lembrando que o Pratada conta com seu conteúdo adaptado em Libras, disponível no YouTube, e você pode acessá-lo através do link na descrição desse episódio. Pratada! Pratada é idealizado e apresentado por Ana Clara Cordeiro. Esse foi um roteiro de Alessandro Andrade. Produção executiva, Muricy Filmes e Paulo Pontes. Captação de áudio por Janaína Lacerda. Edição, produção e registros fotográficos por Luiz Monteiro. Produção por João Lira. Trilha sonora original, Kevin Mello. Pratada foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba.